A paz do Senhor, meus queridos irmãos, desejo que vocês estejam bem, abençoados pela potente mão do Senhor. A mão do Senhor é poderosa para nos fazer prosperar e Ele tem prazer em nos ajudar a vencer todos os dias. Então, somos um povo de Deus aqui na terra, que temos um Pai amoroso que cuida das nossas vidas. Amém? Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. E aqui estamos nós para mais uma etapa, para mais uma fase da nossa jornada neste mês de fevereiro, vencendo a nós mesmos e desejando fazer melhor para Deus. Nós estamos aqui neste propósito. Eu creio que vocês também estão fazendo os seus devocionais aí na sua casa, desta vez no livro de Efésios, no capítulo de número 3. Hoje vamos falar mais um pouquinho e vamos de degrau em degrau enquanto o Senhor nos permitir. Amém? Desejo que vocês estejam sendo abençoados, que vocês estejam sendo enriquecidos por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Amém? Coloquem aí no grupo os vossos devocionais, as vossas experiências, para que nós juntos possamos fazer um trabalho para o reino de Deus. Um enriquecer o outro, um motivar o outro. E o Senhor Jesus nos ajuda a todos. Então hoje vamos falar sobre o versículo de número 14 e o versículo de número 15 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Diz assim, o versículo 14, é a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, diz o texto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Que leitura maravilhosa. Nós vamos então a mais uma meditação sobre a nossa decisão sábia em buscar a plenitude de Deus. Nós fomos despertados a buscar mais intimidade com o nosso Pai e buscarmos fortalecimento para a nossa alma. Quero que vocês se sintam motivados a participar e a compartilhar sobre as suas experiências, sobre mais este aprendizado e também as experiências que Deus te der estudando este capítulo 3 de Efésios. Amém? Ontem nós paramos onde Paulo pede à igreja de Éfeso para não desfalecer. E com certeza, nos nossos dias, essa palavra precisa ser praticada, precisa ser trabalhada, porque os motivos que nós temos são grandes para nos fazer desfalecer. E então agora nós entendemos que não podemos desfalecer, não podemos perder as forças, não podemos desanimar e nem parar. Mas sim, nós precisamos buscar renovo da parte de Deus, fortalecimento em Deus, através de Jesus Cristo e a sua palavra. A carta de Paulo aos Efésios traz consigo elevado teor de da revelação divina. Como resultado da sua vida de oração, o apóstolo orava insistentemente. Ele orava muitas vezes ao dia e resultado disso tinha uma vida de intimidade com Deus. Deus lhe revelou coisas maravilhosas que ele compartilhou conosco, né? Paulo escreveu esta carta, todos nós sabemos, quando ele estava prisioneiro em Roma, por amor a Cristo e ao seu evangelho, conforme nos diz o versículo 1 do capítulo 3. Paulo foi com certeza um grande missionário, chamado e escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. Em sua terceira viagem missionária, passando pela Ásia Menor, ele chegou à capital da província, a grande cidade de Éfeso, que, segundo historiadores, tinha naquela época 300.000 habitantes. Éfeso ela era muito famosa, pois lá encontrava-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Por exemplo, o templo da deusa Diana, a Diana de Éfeso. Éfeso, uma cidade fortemente idólatra, uma cidade praticante do ocultismo. E Paulo chega ali naquela cidade sem os recursos que nós temos hoje, mas ele evangelizou por 3 anos aquela cidade. E o poder da palavra, o poder do evangelho impactou os moradores de Éfeso. Os idólatras se converteram, os mágicos convertidos a Cristo queimavam seus livros de magia em plena praça pública. E Paulo tinha a seu favor a graça de Deus na sua vida e a unção do Espírito Santo. Por isso, seu trabalho foi um trabalho de pouco tempo, mas de muitos resultados. As pessoas ouviam a palavra e se convertiam, porque a palavra arde nos corações. A palavra abre a mente, a palavra ilumina o entendimento e a pessoa toma a decisão de servir a Deus e de salvar a sua alma. Depois de 3 anos, Paulo, continuando a anunciar o mistério que lhe foi confiado, como ele disse muitas vezes, ele se decidiu sair e ir para Jerusalém. Mas o Espírito Santo, o amigo fiel e verdadeiro, revelou para Paulo todos os sofrimentos que ele teria lá em Jerusalém e que ele seria preso e ainda os algozes queriam matá-lo. Mas mesmo assim, ele não duvidou da sua chamada, mas ele resolveu continuar a missão de anunciar a palavra de Deus. Quando nós temos a chama viva de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, o que isso nos faz é marchar sem titubear, ainda que tenhamos lutas, perseguições e adversidades. Mas nós decidimos que maior é o que nos chamou, maior é a missão e o propósito que Deus tem em nossas vidas. Assim fez Paulo. E ele seguiu para Jerusalém e foi perseguido e foi preso. Paulo, usando estratégias sábias segundo a sabedoria de Deus e a sua inteligência, pediu para ser enviado para Roma. E agora, neste livro de Efésios, nós encontramos Paulo chegando a Roma, preso, algemado, com seus movimentos limitados, ferido pelos açoites, humilhado, mas como um crente fiel, nada pôde lhe prender. Nada podia prender a sua comunicação com Deus. Nós vemos que nesta carta registra pelo menos 2 orações do apóstolo. Observem o quanto é importante tomar a decisão de orar e orar com sabedoria. Paulo tinha tido um encontro real com Jesus. Seu coração e sua alma estavam cheios de Deus, ao ponto de coisas terrenas passar a ser o segundo plano. A prioridade dele era a presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a decidirmos orar, a decidirmos buscar as verdades de Deus contidas no seu livro, para termos esta convicção e esta força. Na primeira oração de Paulo, lá na prisão já, no capítulo 1, Paulo pede a Deus para iluminar a mente dos crentes, pede sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Lembra como foi a sua conversão lá na estrada de Damasco? Paulo teve um encontro com Jesus. Na época ele era Saulo, E ele se viu cercado por um resplendor de luz do céu. Registra Atos capítulo 9 e o versículo 3. Ah, como eu desejo e como eu oro ao Senhor, que esta luz do Senhor resplandeça em nossas mentes agora.
Quando nós temos esta luz, nós podemos ver muito mais além. Nós podemos ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Foi o que aconteceu com Saulo, transformado em o apóstolo Paulo. Na segunda oração de Paulo, neste capítulo 3, Paulo pede a Deus para capacitar os crentes, que os crentes possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Ou seja, que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esta é a nossa decisão, irmãos, neste mês de fevereiro, buscarmos esta plenitude, buscarmos esta presença, buscarmos este conhecimento da parte do nosso Deus. Muitos de nós temos anos na igreja, temos anos que falamos que servimos a Deus, mas muitos de nós ainda não conhecemos a Deus. Muitos de nós estamos como Jó. Falamos que conhecemos a Deus pelos que os outros falam. Falamos que conhecemos a Deus por aquilo que lemos, que ouvimos os testemunhos. Mas o Senhor deseja se revelar intimamente a cada um de nós de uma forma especial. Deseje você também ter esta experiência. Peça ao Senhor, Senhor, se revela a mim. Nós vemos o profeta Isaías, quando ele estava caído, um crente na verdade, conhecia Deus, falava de Deus, era profeta. Mas um dia, quando ele estava tão entretido com a vida cotidiana, um dia, quando ele achava que a Bíblia era para as pessoas e não para ele, quando ele pregava para os outros dizendo ai, ai e ai, mas um dia ele entrou no templo do Senhor e o Senhor mostrou para ele a sua glória e ele caiu aos pés do Senhor, dizendo ai de mim que vou perecendo. Quando o Senhor se revelar para nós, quando o Senhor mostrar a sua glória para nós, as coisas se tornam diferentes. Veja que Paulo estava em uma situação física desfavorável. Estava preso, estava algemado, estava sem mobilidade na sua comunicação, mas a sua comunicação com os céus estava livre. Paulo não orou por nenhuma necessidade física sua, apesar de poder fazê-lo. Nós podemos fazer isso, mas Paulo orou pela igreja e ele disse que se punha de joelho. Que maravilha! Quando Paulo se punha de joelho, as revelações teológicas sobre Deus o preenchia. De joelho dentro de uma cela prisional, Paulo alcança as alturas da excelsa compreensão de Deus. E aí, nada mais importa. Maravilha! Quando nós temos Deus na nossa vida, as coisas desta vida se tornam efêmeras e passageiras. Irmãos, quanto mais cheios de Deus, menos preocupações teremos. Quanto mais orarmos, mais vitórias teremos sobre nós mesmos. Somos convidados pelo Espírito Santo de Deus para tirarmos os olhos do horizonte, do horizontal, e olharmos para cima, de onde vem o nosso socorro. Vamos tirar os nossos olhos sempre do nosso cotidiano e vamos colocar a nossa visão em Deus, e aí tudo fica mais fácil. Glórias a Deus. A nossa mente nas coisas de Deus nos fazem ficar leves, desprendidos, felizes. Glória a Deus. Vamos colocar Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a promessa de Jesus. O mundo jaz num poço de ansiedade. O que mais se vê nesses dias são pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com pânico de tudo aquilo que nós sabemos, que se noticia. Porém, existe uma válvula de escape, um caminho para o céu, que é o que Paulo fazia.
Mais motivos para ser ansioso, para estar enfermo mentalmente, teria Paulo, mas ele preferia ajoelhar-se diante de Deus e receber revelações maravilhosas. Busque ao Senhor e Ele te revelará coisas ocultas que você ainda não sabe. O Senhor nos convida a tomar a decisão de buscarmos a plenitude que só Deus tem. O Espírito Santo de Deus, Ele vem nos lembrar nesta manhã que a oração é a arma poderosa a nosso dispor, a nosso favor. É o instrumento que Deus colocou nas mãos da igreja. A oração, ela tem poder de trazer o céu para cá. A oração, ela tem poder de transportar-nos até o céu, até o trono de Deus, onde Deus está cheio de misericórdia e bondade para nos receber, para nos atender. Neste versículo 14, o apóstolo, fisicamente debilitado, enfermo, já mais velho, quem sabe pensando nos irmãos novos convertidos, porque o missionário ele se preocupa, porque a semente nasce, mas depois tem que ter alguém para cuidar, para dar o crescimento. Quem sabe o apóstolo, pensando no trabalho que havia feito, que havia pregado, que as pessoas choraram, se converteram, ele então não pede cura física para ele, não pede para ser solto da prisão, tampouco não pede alimentos, não pede companhia, não pede visita. Ele diz a Deus, por esta causa, meu Deus, por esta causa, Senhor, eu me ponho de joelhos. Nós sabemos pela história, pelos historiadores, que os judeus são costumeiros a orar várias vezes ao dia. Geralmente eles oram em pé. Mas quando a causa é urgente, eles se ajoelham. E Paulo, nesse texto, se ajoelha. Veja quanto era urgente a necessidade que Paulo sentia de orar por esses crentes. Nós entendemos que com este ato, que buscar revestimento, fortalecimento, graça, unção, é coisa urgente. Às vezes nós oramos muito tempo por coisas físicas nossas. Não é pecado, a gente pode orar, a gente deve orar, porque o Senhor nos quer dependentes dEle. Mas a prioridade deve ser para as coisas espirituais, porque são elas que nos sustentam de pé. São elas que animam a nossa fé, são elas que nos dão esperança. Paulo, então, priorizando a urgência, ele se dobra de joelhos diante de Deus e busca isso não para ele, mas para os crentes de Éfeso. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar este entendimento, que o Senhor possa iluminar a nossa mente com esta palavra, que nós temos uma necessidade principal, uma necessidade urgente. Nós sabemos que o adversário não perde tempo, ele quer roubar a fé, ele quer produzir desânimo, ele quer distrair o crente. No Apocalipse, a ordem é clara: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo, ele é o ladrão da fé, ele quer roubar a nossa fé. Quando nós fracassamos na fé, a nossa vida fica comprometida. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Glórias a Deus. Aleluia. Guarda a tua fé, guarda a tua salvação, guarda a tua vida com Deus. O que nos foi revelado através de Jesus Cristo é preciosíssimo, é mais precioso do que o ouro, mas há quem queira roubar. Façamos como Paulo, oramos pedindo graça, iluminação e forças. Versículo 14, Paulo diz, por esta causa. Paulo tinha uma causa urgente para orar. E eu e você? Qual é a causa que nós temos para orar?
Vamos descobrir mais à frente o quão grande é o Senhor. Ele é poderoso e para Ele não há causa difícil, para Ele não há causa impossível. O versículo 15, Paulo fala da família, ou seja, ele faz questão de ressaltar a nossa identificação com Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos direitos à herança de Deus. Nós somos da família de Deus. Jesus conquistou este lugar para nós. E nós temos o selo de propriedade do Senhor. Somos o povo de Deus e propriedade sua. E Ele cuida da sua propriedade. Qual é a causa que te faz ajoelhar nesta manhã? Pense um pouco e receba a sua vitória, pois Deus te ama e tem o melhor para você. Deus tem provisão para a tua causa, para a tua necessidade, para aquilo que você precisar. Você prioriza Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tome a decisão hoje, agora, de colocar sua causa nas mãos de Deus, nas mãos do teu Deus. Não é qualquer Deus, é o teu Deus. Pare de confiar em você mesmo. Deixa Ele ser o teu Senhor e você vai ver a diferença. Oremos juntos para que o Senhor venha nos encher desta palavra, desta convicção e nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, tomamos a decisão de nos colocar de joelho diante de Ti. Nós trazemos as nossas causas, Senhor, diante do Teu altar. Mas principalmente, Senhor, nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos participar da Tua bênção. Nós queremos, Senhor, que a nossa alma seja fortalecida. Que o Senhor fortaleça todas as áreas da nossa vida. Seja o dono do nosso coração e enche-nos do Teu amor. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória e ajuda-nos a compreender as Tuas verdades. Dai-nos, Senhor, a plenitude Tua, como Paulo orou pelos Efésios. Eu oro por mim e pelas pessoas que estão ouvindo, Senhor, este vídeo. Senhor, entra com providência. Traga os céus para nós, Senhor. Ou leva-nos para o Teu céu, Jesus. Precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua benignidade. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. Cada minuto da nossa vida. Senhor, cubra-nos com Teu precioso sangue e dai-nos a vitória que nós precisamos. Nós Te pedimos tudo em nome de Jesus e Te agradecemos. Esse nome, Senhor, que toda a família de Deus toma na terra. O nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejo que todos sejam enriquecidos e abençoados por esta presença gloriosa de Deus. Esta presença que arde no meu coração, possa arder aí no seu também. Dê seu testemunho, compartilhe a sua experiência, pois é grande a necessidade e nós temos a solução que o mundo precisa. Pare de sofrer. Aprenda a colocar a tua causa nas mãos do Senhor, que Ele é poderoso. Amém? Abraço, Deus abençoe.